Boa noite, pessoal. A gente tá aqui de novo, mais uma videoaula, certo? E dessa vez vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar a minha televisão de lousa para vocês e vamos falar sobre as ligações químicas. Vocês já têm o material aí que eu já enviei aula passada de ligações químicas, a gente está continuando a matéria. A gente vai dar um geral. O que acontece? Quando ocorre uma ligação química? Uma ligação química é quando um átomo se atrai por outro. Então, aqui está falando que é uma força resultante atrativa que existe entre alguns átomos, quando estes se aproximam. Então, quando o átomo se aproxima de outro, eles têm tanta atração que vão pegar e vão se ligar formando um outro composto, formando uma molécula. Só que nem todos os átomos têm atração por todos os átomos, uns mais por uns e menos por outros. Isso a gente vai ver de acordo com cada tipo de ligação. Mas a ligação química, ela é uma força de atração entre um átomo e outro. O que os átomos eles buscam quando estão fazendo essa ligação química? Só tem um grupo de átomos que são estáveis no estado natural, na tabela periódica, o elemento do jeito que ele é lá, sozinho. É somente o grupo dos gases nobres, que é só a última coluna na tabela periódica. Só esses são estáveis na última camada, estando sozinhos. O restante, quando você faz a distribuição, você vai ver que ele vai estar ou doando ou perdendo elétrons, porque ele não é estável na última camada. Daí, que diz aqui, que para os átomos adquirirem uma configuração eletrônica estável, tem 3 maneiras. Ou seja, eles vão se ligar, mas tem 3 maneiras diferentes deles se ligarem. Ou eles vão perder elétrons, ou vão receber elétrons, ou vão compartilhar elétrons. Essas são as formas deles ficarem estáveis. Eles querem ficar todos iguais aos gases nobres. Então, eles vão buscar diversas formas para fazer isso. E quais formas são essas? Ou ele vai perder, ou ele vai receber, ou ele vai compartilhar o elétron com alguém. O que vai diferenciar o tipo da ligação? A ligação vai diferenciar no caráter positivo, eletropositivo ou eletronegativo de cada átomo. E tem 3 tipos de ligações primárias. A ligação iônica, que você pega o elemento eletropositivo com eletronegativo, é o positivo sendo atraído pelo negativo, um doa elétrons e o outro recebe. Um vai estar doando, o outro vai estar recebendo. Essa é a nossa ligação iônica. Ligação covalente. Você tem 2 elementos eletronegativos. Eles vão compartilhar, eles vão dividir os elétrons entre eles, certo? É a nossa ligação covalente. E a ligação metálica, que é o elemento eletropositivo com outro eletropositivo. Na ligação metálica vai ter uma ligação somente de metais. Então, a gente vai ver cada uma desses tipos de ligação separadamente. Próxima aula, ligação iônica. Na outra aula, ligação covalente. E na outra aula, ligação metálica. Aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem. Eu enviei em PDF e em PowerPoint também, tá no final do slide. Primeiro, o grupo de átomos que é encontrado na forma monoatômica pelo fato de serem estáveis é o que eu falei agora há pouco. Qual grupo que só tem átomos estáveis na forma monoatômica, estando sozinho? Exercício 2. Para que o átomo neutro de cálcio se transforme em Ca2+, ele deve 2+. O que acontece? Quando ele está 2+, ele está doando elétrons, ele está perdendo. Por que ele está perdendo? Pensa em você. Você tem a conta bancária. Quando que você pode perder dinheiro? Quando que você pode doar dinheiro para alguém? Se a sua conta estiver positiva, certo? Então, sempre que estiver positivo, está perdendo elétrons, está doando para alguém. E quando estiver negativo, é que você está recebendo. Você pode receber, você aceita uma doação. É a mesma coisa sua conta. Se a sua conta está negativa, você não pode doar dinheiro para ninguém, você não pode dar dinheiro para ninguém. Então, você tem que receber. Então, quando estiver positivo, eu estou doando elétrons, eu estou perdendo, eu posso perder dinheiro. É o contrário. E quando estiver negativo, eu estou recebendo.
porque eu tenho que receber dinheiro para minha conta ficar melhor, certo? Então, para ele aqui se transformar em 2+, ele teve que, o que teve que acontecer com os elétrons dele? Acabei de falar, se ele é 2+, o que ocorreu com o átomo de Gauss? 3. Um elemento químico de configuração eletrônica, seguinte configuração, possui forte tendência para... Analisa a última camada. A última camada, terceira camada, a gente vê por esses números aqui, certo? Qual é o maior? 3. Quantos elétrons eu tenho na última camada? Na camada 3. Tem 2 elétrons aqui e 5 aqui. Eu tenho 7 elétrons. Seguindo a regra dos 8. Se eu tenho 7 elétrons, é mais fácil eu ganhar mais um elétron para ficar com 8, tá estável, ou eu perder o 7? É mais fácil eu ganhar um, certo? Então, que tendência que ele tem? O que vai acontecer aqui? 4. Eu tenho os íons K+ e Br-. Lembra que eu falei? Se está positivo, é porque o que aconteceu? Ele doou ou ele recebeu elétrons? Está negativo, ele doou ou ele recebeu elétrons? 5. Para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual a de um gás nobre, é necessário que... Qual é a configuração de um gás nobre? 8 elétrons na última camada. Então, para eles terem 8 elétrons na última camada, o que tem que acontecer? 6. Em determinado tipo de ligação química, ocorre a formação de íons devido à perda ou ganho de elétrons, supondo-se que uma ligação dê origem aos elétrons, tá? Tem aqui, aos íons, né? Desculpa. Na+ e F-. É correto afirmar que... O que acontece aqui? Tá mais, o que aconteceu com ele? Ganhou ou perdeu? Menos, ganhou ou perdeu? Aí você vai analisar ele aqui e vai responder essas questões. 7. Para adquirir configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve, de novo, todos os átomos querem ficar iguais ao gás nobre. Gás nobre, 8 elétrons na última camada. Então, para ele ficar igual ao gás nobre 16, o que tem que acontecer? Essas são as nossas questões. Ligação química. É repetido as coisas. Então, faça os exercícios, vai repetindo, vai gravando na mente de vocês. O que vocês precisam saber? Todo átomo, toda ligação, ela quer ser estável. Para ser estável, 8 elétrons na última camada. Então, treinem distribuição eletrônica, treinem aí quem ganha e quem perde elétrons, que vocês vão usar bastante isso nessa matéria, certo? No mais, eu vou estar aqui. No que vocês precisarem, pode mandar no WhatsApp, pode tirar dúvida para fazer o exercício, dúvida da matéria, o que for, certo? Um beijo para vocês, abraço, boa noite e até a próxima aula.